Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Crianças, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Madonna Literal, nosso 18º episódio. E hoje a gente bateu um papo com uma queridíssima atriz, diretora, produtora, Pitty Uebo. E no começo, a gente queria conversar com ela sobre a experiência de estar em um dos shows da Garly Show aqui no Brasil, sendo que quando ela era novinha, ela assistiu o show no Rio de Janeiro. Mas, claro, sendo nós fanfiqueiros e que adoramos falar sobre Madonna, a conversa foi um pouco mais além, rendeu bastante e rendeu muita coisa legal. Então, sem muita enrolação, acompanhem agora a entrevista, o bate-papo com a Pitty Uebo. Madonna Literal. Pitty, a gente primeiro eu preciso dizer que a gente tá muito feliz em te receber. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Tico, muito obrigada. Eu adorei o convite. Eu sou muito fã de vocês. Eu adoro o Instagram de vocês. Amo esse podcast, já me sinto amiga de vocês. Então, obrigada a você pelo convite. Na verdade, a gente se deu conta que você nos seguia e tinha até algumas interações com a nossa página, mais ou menos na mesma época que tava reprisando Mulheres Apaixonadas no Viva. E aí, provavelmente você deve ter ouvido em alguns dos nossos podcasts, porque eu mencionei um dia uma cena da Marcinha, seu personagem, numa discussão que vocês estavam falando sobre as Spice Girls. Você deve saber muito dessa cena, né? Sim. E tem até uma coisa engraçada que acontece, que primeiro, vocês no meu feed aparecem primeiro do que a Madonna. Tanto que eu interajo com vocês. E às vezes aparece a postagem do Madonna Literal e eu vou lá e curto, comento. E aí depois vem a Madonna com a mesma postagem. Parece que ela tá copiando vocês. E aí, também teve a coincidência de que a gente, antes da criação do podcast, a gente já queria conversar com alguém que tenha vivido a experiência da Garly Show. E até algumas pessoas escreveram pra gente, mas aí como você tava naquela interação com a gente e viveu isso, tudo casou tão bem, então não tinha pessoa melhor pra gente conversar sobre essa experiência de ter vivido a Garly Show aqui no Brasil do que você. Então, muito obrigado, seja muito bem-vinda, espero que você goste. Obrigada, Tico. E eu já vou falar dessa Garly Show, porque pelo que eu fiz nas contas, gata, você devia ter uns 12 ou 13 anos quando isso aconteceu, né? 12, exatamente 12. E como que esses ingressos chegaram na sua mão? Como foi uma promoção, um presente? Como é que essa ideia apareceu? Gente, vou ver a Madonna tão novinha do jeito que você era. Eu já era fã da Madonna nessa época, já tinha lido biografia e tudo mais. E aí, naquela época, era muito interessante isso, porque não tinha esses grandes shows no Brasil. Tinha tido o Rock in Rio, óbvio, né, em 85, mas ali em 93, a gente não tinha muitas oportunidades, era uma coisa assim. E aí veio a Madonna e Michael Jackson na mesma época, assim, acho que tinha um mês e meio, 2 meses de diferença, e todo mundo ficou, vou não dar Madonna ou Michael Jackson? E na minha cabeça era assim, Madonna. E aí meu pai, grande pop pai, foi lá e comprou ingressos e falou, nós vamos. Fui eu, meu pai e uma vizinha, que também tinha a mesma idade que eu. Então, assim, assim, eu fiquei esperando o show, pedi pra minha mãe fazer uma roupa pra ir. Bem fã, sabe? Bem fã, de 12 anos, assim. Uma expectativa enorme, porque era no Maracanã, então era uma coisa muito nova, assim, pro brasileiro em si. Tanto é que só teve Rio e São Paulo, um show só, acho que teve um no Rio, um em São Paulo e acabou. Né? Quem viu, viu. Mas então foi um presente do seu pai que deu aval pra tudo isso. Sim, e o que é interessante é que assim, eu fico pensando, hoje em dia, né, a gente pensa 12 anos, eu acho que eu sou muito jovem pra Garly, né, aquela moça com os seios de fora, né? Mas na época, ali anos 90, a gente não tinha essa noção. Eram assim, se o evento, o pai ou a mãe fosse, pode criança de qualquer idade, era uma coisa meio solta, não tinha essa coisa de classificação etária, classificação indicativa, não existia essa mentalidade. E a gente não sabia como é que ia ser a turnê, né? Não sabia, né? Que ia ter logo no início aquela moça descendo
O polidense. Quase praticamente nua, né? É que, na verdade, era meio um costume, acho que da época, inclusive, porque eu trabalhando com eventos, eu ainda recebo perguntas desse tipo, se o maior de idade for, se ele pode se responsabilizar por quem ele tá levando, porque era meio costume, né? Sim. Se tiver um responsável, não tinha essa questão de, tem que ser maior de 14 com o responsável. Essa questão mesmo da classificação indicativa não existia. Era um período, acho que também porque teve a censura no Brasil e depois acabou, então não tinha muito, vai quem quiser, o pai ou a mãe que liberar, vai, e aí fica na sua cabeça. E o que foi ótimo, né, no meu caso, porque senão acho que eu não teria ido, não. Na verdade foi e também uma sorte de você ter um pai muito compreensível com essa questão, né, porque provavelmente ele já deveria saber qual o teor das mensagens da Madonna. E foi legal com você. Muito legal, a gente sempre teve um papo muito aberto, assim, nós dois. Mas eu acho também, Tico, o meu pai queria ir no show também, sabe? Não era só... Ele foi levar a filha fã da Madonna, mas ele também era fã da Madonna. Todo mundo nos anos 80, 90 era fã, mas assim, fã de conhecer todas as músicas, né? A gente não tinha... as coisas não eram tão segmentadas hoje em dia. Hoje, com a internet, a gente tem muito mercado para muitos artistas, o que é maravilhoso. Antigamente, gente, era assim, era Madonna no Fantástico, Madonna na MTV, Madonna... Era Madonna. Ou Michael Jackson. Clau, continua, amiga. Vou continuar, mas vou dar minha introduçãozinha aqui. Pete, mais uma vez, quero te agradecer por estar participando do nosso podcast. Pra nós é uma honra, é um carinho muito grande ter você aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Clau. A minha pergunta é o seguinte: quando a Madonna voltou pra cá anos depois com as duas turnês que foram a Sticky and Sweet e a MDNA Tour, a compra de ingressos foi meio complicado, com a internet caindo, aquela loucura toda. Mas uma coisa muito forte nos pré-shows dessas turnês, que no caso na fila, a gente acampando, eu queria saber, teve muita gente também com o visual inspirado na Madonna. Como foi isso em 93? Rolou algum acampamento? Você teve alguma dessas visões, assim, você via bastante gente com figurino? Como é que foi? Você sentiu essa loucura que aconteceu depois que ela voltou? Nessa época de 93? Naquela época tinha as pessoas acampadas. Eu queria acampar, né, porque não me deixaram, mas eu queria acampar. E meu pai falou, mas pra quê? Vai abrir o portão depois. E realmente, assim, quando abriu o portão, eu não acampei. Quando abriu o portão, gente, foi uma confusão. E aí meu pai me segurava pela mão, segurava a mão da minha vizinha, e a gente foi andando, a gente foi levados, assim, pela multidão. Muita gente caracterizado, na época era época do erótica, né, era erótica, então muita gente do erótica mesmo, a botinha, a venda nos olhos, a máscara. Tinha também, óbvio, né, as noivinhas de Virgin, tinha a Wannabes também, mas era mais a fase, assim, nessa época. Muita gente, e tinha muito a camiseta, né, da turnê. Era uma coisa assim que, enfim, faixas, tudo. É tudo igual, gente, assim, né? Fã da Madonna são apaixonados, né? Engraçado que esse visual icônico, principalmente de Like a Virgin, é o que continuaram usando nas outras turnês também, né? Sim. É engraçado isso, né? Como marcou Like a Virgin pra gente, né? Nesse show, eu pedi pra minha mãe fazer a roupa do Gambler, que era uma cruz aqui, só o topzinho preto, né? Era de plush e tal, com uma cruz aqui no meio, preto, né? E aí no dia do show, tava tão quente, mas tão quente, aí meu pai falou, não vai com isso. E também era meio aberta, era uma coisa meio assim, ele falou, não, vai com camiseta, porque você vai suar, é quente, é Maracanã, e tem a multidão, né? Não tinha área VIP naquela época, hoje em dia a gente tem, né? As áreas, né? A área com triângulo, não tinha nada disso. Então era todo mundo junto lá no povo, todo mundo misturado. Então, aí acabou que eu não fui com essa roupa, infelizmente, com o meu figurino de Madonna, mas eu também tinha muito essa questão dessa era da Virgin Tour. Eu queria entender mesmo essa questão de não ter área VIP, porque é muito comum hoje, então, na verdade, nessa época, abriu o portão e você podia correr lá pra frente, assim, era tudo aberto. Sim, não, e quando abriu o portão, ela tava ensaiando. Eu me lembro como se fosse, eu olhei e falei, Madonna, muito surreal, parecia um ET. É muito surreal, né? Hoje em dia a gente tem esse costume de ter artista. E aí ela tava com uma blusinha vermelha, com um shortinho, com a bota, e naquela parte em que ela pisa em cima deles.
que era o Vogue, né, da Girly. E aí, quando eu vi, eu falei, vamos correr, como se não houvesse amanhã. E meu pai, calma, nem começou o show ainda, ela só tá ensaiando. E eu achei aquilo super doido. Falei, cara, como que ela tá ensaiando? Não tem vergonha de ensaiar com a gente aqui? Né? Depois a gente se acostumou. Ela adora fazer isso, sei lá. Mas naquela época era uma coisa assim, como assim? Eu achei alguma coisa tá errada. Erraram o horário, ou não avisaram pra ela que abriram os portões pra gente. Eu sei que eu achei que fosse assim, uau, eu tô tendo uma visão única. O legal é que ela viu aquele desespero de todo mundo entrando e correndo na direção dela e continuou ensaiando. Deve ter sido muito legal. Sim, tipo, normal, tô aqui pisando nas costas dos meus bailarinos, fiquem aí histéricos. E ela tinha uma coisa, né, no Girly, que alguém da equipe dela deve ter falado pra ela que ela chamava a gente de bunda suja. Tipo, e tudo ela falava, bunda suja, oi, bunda suja. E a gente, que é isso, bunda? Tipo, nem tinha no Brasil, entendeu? Eu falei, gente, de onde vem bunda suja, né? Alguém deu essa informação pra ela e ficou. Coisas de Madonna, né? Esses apelidos que ela cria, né? Teve até uma musiquinha improvisada usando esse bunda suja. E na verdade também a gente não sabe de onde surgiu, assim. Alguém deve ter inventado esse nome pra ela, falado que em português era legal. E ela passou a falar bastante nas apresentações, né? Sim, eu lembro dessa música. Eu tinha... teve o show em São Paulo que passou na rádio. E aí, pra quem tá ouvindo a gente, né, que não é dessa antiga, né, do século passado, a gente gravava em fita os shows que passavam. Acho que foi na Transamérica que passou ao vivo. Eu gravei, então eu já conhecia a música do Bunda Suja. E aí, Bunda Suja. E ela fazia isso sempre que ela entrava no Holiday, que ela criava uma música para cada lugar da turnê. Na Austrália, que teve o show gravado, o negócio do Down Under, Ain't Nobody. E aqui no Brasil, era nesse momento do show, ela cantava esse Bunda Suja. E tipo, ela falava bunda suja, todo mundo falando português. Eu acho que isso tem até a ver com um pouco do que eu ia perguntar, porque eu ia te perguntar sobre os momentos mais auges, assim, que você percebeu que ela segurou 100% as pessoas, que tava todo mundo fora de si, enlouquecido. Eu acho que esse pode ter sido um dos momentos, né? Eu acho que esse foi um dos momentos. Eu acho que teve tantos momentos, assim, icônicos nessa apresentação que eu fui. Cantou Garota de Ipanema, né? Sim, que a gente já ia te perguntar. Muitos momentos. Da bandeira do Flamengo, que, assim, pro Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma bandeira do Flamengo, não, a blusa do Flamengo, porque ela entra sempre com uma blusa de time. Em São Paulo, ela entrou com a blusa Brasil. E no Rio, ela entrou com a blusa do Flamengo, né? Pra quem não sabe, o Carioca tem, sei lá, 90, é flamenguista. E aí foi uma comoção, assim, todo mundo, uau, Madonna com a blusa do Flamengo. Era uma coisa muito impensável, né? Inimaginável. Mas tiveram muitos momentos. Tiveram esses momentos do show que eu acho que foram icônicos pra todo mundo, como essa Garota de Ipanema, a blusa do Flamengo. Mas teve alguns momentos, assim, que pra mim foram muito especiais. Quais? A gente passou lá na frente, né? Assim, eu obriguei meu pai a ficar lá na frente, um calor infernal. E aí veio Erótica, Fever, Vogue e Rain. Gente, Rain era uma das minhas músicas prediletas. E a divisão de vozes dela com a Nick, com a Donna... Era assim, vendo aquilo ali ao vivo, eu com 12 anos, foi uma coisa assim, ai meu pai, tá chorando no show. Ficou muito marcado. Depois, quando eu vi o DVD, até hoje, assim, se eu assistir, é uma das partes que pra mim, assim, são as mais lindas. Ela canta Just My Imagination, que tem a ver com a Motown, né, com a questão lá de Detroit, enfim, acho que esse momento foi muito forte. Aí depois que acabou esse momento, meu pai falou, chega, tá muito quente aqui, a gente vai lá pra trás, eu quero tomar cerveja. Aí eu tive que sair de lá da frente. Aí fiquei vendo pelo telão, mas esse foi, assim, muito especial, eu acho. Muito bonito, inclusive, né? O Garota de Ipanema, só um detalhe, ninguém conseguia cantar, porque ela cantou em inglês. Então todo mundo cantava em português e ela em inglês. Ficou uma coisa meio esquisita, assim, no meio, mas ok. Mas deu, né? Deu. Mas rolou, foi. Rolou.
Então eu vou pular pra próxima, que eu queria saber o seguinte. Uma coisa que a gente comentou já aqui no podcast sobre a famosa deprê pós-show, que a gente tem sempre que acaba. Eu queria saber como que foi pra você, se você teve essa depressão pós-show, se você acordou no dia seguinte, meu Deus, eu vi a Madonna, meu Deus, eu quero voltar. Se você sentiu essa tristeza pós-show, essa depressão, como é que foi pra você no dia seguinte, assim, memorizar tudo? Clau, eu não senti essa depressão. Eu queria, era tipo, cadê o DVD? Eu preciso do DVD. O VHS, no caso, né? É verdade. Bem isso. A Globo depois começou a passar mais imagens, dizendo que ia passar o show. E aí, né, eu falei, putz, me programei no dia. E aí eles cortaram o show inteiro. E aí eu fiquei mal, falei, ai, cortaram tal música, tal música. Mas eu não tive essa depressão. Acho que como eu era muito jovem, o lance de ir para a escola na semana seguinte, poder contar para as pessoas, para contar para o pessoal do prédio, foi uma experiência muito marcante, assim. Realmente, assim, é um show que mudou muito a minha vida. Com relação à arte, com relação a tudo. E a Madonna, ela tem uma coisa, assim, que ela faz a gente acreditar que é possível. E nesse show tem uma música que é muito forte, que nem é dela, mas que é aquele momento em que ela fala todo mundo é uma estrela. Quando ela antecede sim. Everybody. Sim. Aquilo dali, assim, é a resposta pra tudo, né? Pra toda a nossa vida. Tudo que a gente pensa que é difícil, que é impossível. Eu queria fazer teatro na época e parecia uma coisa tão distante. E ali ela coloca, assim, ela dá uma sacudida na gente antes de Everybody e ela grita no nosso ouvido, você é uma estrela, todo mundo é uma estrela. Eu consigo ver. Então, é muito... Esse momento, assim, final, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Aí eu não tive essa deprê. Eu tive o contrário, sabe, Cláudia? Eu fiquei muito empolgada, assim, pra viver. E pra deixar de ser tímida, eu era tímida na escola, eu gostava de um menininho e tinha vergonhazinha. Aquilo meio que escancarou a minha vida. Tipo, vai lá e vai viver, sabe? Todo mundo é uma estrela. Que lindo! Que engraçado, porque a gente vê que toca nas pessoas de formas diversificadas, né? Esse show, ele tinha mensagens importantes, assim, sobre machismo, homofobia, tratou sobre questões do HIV, que na época eram extremamente importantes, porque era algo muito que precisava ser discutido. E você, uma novinha com as suas ambições artísticas, sugou aquela mensagem de busca de sonho, de correr atrás da estrela que você, enfim, já era. Então é muito legal como impacta de forma bem distinta em cada um, né? Com certeza, muito legal você ter tratado isso. No In This Life, claro, tinha já o CD, eu sabia sobre o que era a música, mas no DVD ela explicou de uma maneira mais confessional até. Ela falou, eu tenho 2 grandes amigos, mas é muito emocionante, ela se emociona ali. No ao vivo, eu não sabia tanto, claro, eu sabia o que era AIDS e tudo mais, mas eu não entendia tanto. Como, por exemplo, Why It's So Hard, que depois que eu fiquei mais velha, eu tive outra visão. Why It's So Hard to Love One Another. Mas na época, eu nem estava. Eu falei, nossa, é uma festa, uma suruba e tal, né? Eu acho que também, assim, pela minha imaturidade também, acho que nem todos os temas chegaram ou até, por exemplo, o Bye Bye Baby, que hoje eu acho que, gente, que é aquela apresentação em que ela se veste, né, com paletó e faz o cara, e ela faz uma puta crítica aos homens, né? E como você levantou, né, ela tá ali criticando realmente o machismo, e eu não dei tanto do número, eu não entendi tanto. Falei, mas, poxa, podia colocar tanta roupa, por que ela colocou essa roupa, essa calça? Coisa assim, né, muito infantil, e depois eu entendi. Porque mesmo que naquela época, né, com a sua maturidade, algumas questões ainda não eram claras, plantou a semente pra que você entendesse a questão mais tarde, né? Com certeza, sim, com certeza. Mas tinha umas coisas, assim, meio infantis da minha parte, tipo, I'm Going Bananas, gente. Eu vi I'm Going Bananas ao vivo, entendeu? Assim, eu não acredito, eu amo o CD do Dick Tracy, amo, eu sei todas as músicas, tipo, Cry Baby, conheço todas, eu amo esse CD. Gente, ela é muito fã! Ela é muito fã! Ela é igualzinho a gente! A gente não está falando com qualquer pessoa que vocês estão ouvindo, né, gente? Não, eu tenho escrito. Eu tenho um texto da Madonna, né? Eu tenho uma peça, um musical que eu escrevi da Madonna. Sério? Eu brinco com os meus amigos. Cara, pode perguntar. Eu já li todas as biografias brasileiras, né, lançadas.
Tipo, me pergunta qualquer coisa da Madonna, de meus amigos. Tá, com quantos anos ela casou com não sei o quê? Com quantos anos eu sei falar, eu sei tudo, eu sou... Ô, Pete, mas então Estamos em vem casa. trabalhar com a gente. Eu já estava encantada antes. Agora, sabendo de todos esses detalhes, meu Deus do céu. Claro, a gente tem que botar ela pra trabalhar com a gente, amiga. Não, gente, estamos querendo aqui, ó. Estamos já anunciando o Pete, a nova administradora do Literal. Eu amei saber disso. Olha, você tinha comentado um pouco da aparição da Madonna aqui, do Michael Jackson, que foi mais ou menos nessa época. E eu lembro de um momento que a revista Veja, a capa da Veja, nesse período, porque os shows deles foram próximos, né? Publicou uma capa com a cara dos dois e uma chamada assim, o Brasil está na rota dos mega shows. Porque, na verdade, esse tipo de espetáculo, com toda aquela tecnologia, com toda aquela preparação, não era algo tão comum pra gente, era praticamente inédito. Então, o que eu queria perguntar era justamente isso. Como era a sensação de estar numa experiência que era praticamente inalcançável pra maioria da nossa população? Sim, o meu pai falava muito isso. Como a gente ficou esperando muito tempo, né, lá na frente, era engraçado porque tinha um cara de um canhão aqui e outro operador de canhão aqui, né, que cruzava. Hoje em dia, né, que eu já trabalho no teatro, eu já sei que cruza o canhão e tal. Mas assim, o meu pai, na época, eu não tinha essa referência, né? E o meu pai, ele falava assim, cara, eu nunca vi tanto refletor. Vi, olha quanto canhão, e realmente, assim, era umas caixas de sons enormes. A estrutura do palco era uma coisa que não tinha. E uma coisa que na época ficou muito famoso foi o microfone de Madonna, que era a primeira vez que a gente viu o microfone aqui. Tinha na Broadway, né, que era uma lapela, mas esse headset que vem aqui e tal, que é bem direcionado, veio, claro, da Ambition, mas aqui no Brasil, de fato, depois até virou uma modinha das pessoas, né, dos artistas nacionais darem uma imitada, e aí era o microfone da Madonna. Então, sei lá, um artista fez um show e falava, tá usando o microfone da Madonna. Virou essa onda do microfone da Madonna, porque nem gente, era assim, sério, 93 não tinha, realmente, isso que você falou, não tinha muito show. Eu sei da história do Rock in Rio, que o Rock in Rio não teria todo o equipamento que teve, que foi o Queen que veio pro Brasil, trouxe aquele equipamento todo. Na verdade, o Queen quase não aceitou o Rock in Rio, porque ele falou, cara, não tem equipamento no Brasil. Então, e aí eles trouxeram o equipamento e não daria de montar e desmontar. E aí eles emprestaram equipamentos pro Rock in Rio inteiro e ficou né, assim, o rider de som e de luz do Rock in Rio era emprestado do Queen. Isso é uma história que eu já vi, documentário e tal. E o da Madonna tinha um pouco essa semelhança, mesmo sendo, né, anos depois, 93, a gente não tinha aqui no Brasil estrutura de palco que sobe, desce. Assim, se você for ver, gente, o Girl, até pro mundial, tem Movie Light. Movie Light naquela época era uma inovação, não só para o Brasil, mas assim, em termos de mundo, a Madonna, ela sempre teve isso, dela fazer um show, ela sempre trazia tecnologia. A gente vê isso já no Who's That Girl tem um pouco, né, que aquela esteira e tal, mas quando chega com aquela mudança de cenário do Ambition, é uma coisa maluca, né, os meninos sereias subindo, e palco que sobe e desce. Mas o Girly Show foi um passo a mais, eu acho, de tudo isso. E eu digo porque pro Brasil, que não tinha contato com isso, deve ter sido um divisor de águas na história dos eventos, assim. A partir disso, devem ter programado mais pra ter essa qualidade tecnológica nos eventos que rolavam aqui, né? Com certeza. Eu acho que isso meio que educou um pouco, né? Essa vinda da Madonna e do Michael Jackson, eu acho que deu uma educada realmente no setor de eventos, de olha a tecnologia, olha o que é capaz. Fora, assim, coisas que a gente não detecta, né? Que é o tratamento de som, que foi o som daquele show foi excelente. Eu não sei se naquela época a gente tinha esse nível de som, né? E detalhes. E até a organização de eventos também, né, uma Madonna. Eu lembro que eles contrataram, o Fantástico até fez uma reportagem sobre isso na época, eles contrataram uma dublê da Madonna para despistar os fãs. Sim, muito bom. Muito bom, né? Brasileiro, né? O melhor é o brasileiro. Exatamente. Mas teve a aparição dela também no Cristo Redentor, e aí com a Madonna sósia, mas também ela de peruca preta pra dar uma disfarçada, mas é uma caricatice que a gente só vê aqui, né? Só aqui.
Eu lembro que Deus, né, nas últimas fases dela aqui no Brasil, Fazano e tal, a Lola na praia, eu tava morando em Ipanema e eu falei, gente, como assim a Lola tá aqui na praia? Como assim, né? Dava vontade de ir lá e falar, oi Lola, tudo bem? Com esquecimento. Eu iria. Eu também. Pete, mas agora saindo um pouco do assunto da Girly Show, eu queria saber como começou a sua relação com a Madonna. Já sei que foi quando você era muito nova, mas assim, que momento você se deu conta de que ela fazia parte da sua vida, de que você era fã, de que aquela mensagem servia pra você? Uma vez, um garoto que tinha um pouco mais de idade conseguiu alugar um filme numa locadora chamado Na Cama com Madonna, que era um filme que era um bafo, assim, gente, a gente tem que ver esse filme. E aí foi todo mundo do prédio da minha amiga pro apartamento dele, e era tipo um segredo. E aí, claro, né, imagina, um monte de adolescente junto, eu tinha acho que 10 anos, nem 11 anos. E aquilo ali foi uma coisa assim, foi um choque, né? Foi um choque, a cena da garrafa, todo mundo, como assim? Na verdade, a gente se reunia pra ver essa garrafa, porque era uma coisa que, não, tem um filme que tem que ver e tal, e era um proibidão, porque ninguém podia alugar, não tinha idade pra alugar. Aí rolou isso. Ótimo. Só que, gente, quando eu vi, primeiro, Express Yourself é uma coisa, né? Aí depois Vogue, aí depois Holiday, aí depois Keep Together, eu falei, gente, que mundo que eu vivia que eu não sabia quem era a Madonna. Claro, eu sabia, mas eu não acompanhava. Eu conhecia muito mais da Sessão da Tarde, né? Who is That Girl? Procura-se Susan Desesperadamente. E aí, gente, assim, quem assiste a Blonde Ambition ou um pedaço da Blonde Ambition, não tem como não virar fã dela. Assim, é a melhor turnê. É tipo um batizado, né? Você assiste, você vira fã. É um batizado, Clau. É um batizado. Não tem, gente, e é uma turnê pequenininha, né? Que depois que você vê o tempo, os países que ela foi, é inacreditável, porque eu acho que é a melhor turnê, enfim. Eu acho que o que ela coloca ali, e a coreografia é incrível. E tem o Dick Tracy, né? Sooner or Later, tem lá. Eu acho que assim, Aí, beleza, aí eu vi esse proibidão. E ela falava assim, tão livremente, né, das coisas. Ela, mesma coisa, mesmo discurso que ela fala pra Nick e pra Donna ali deitada na cama. Falando assim, mas você não quer ser uma estrela? Ela sempre coloca isso na nossa cabeça, né? De que, gente, vai ser artista, vai ser uma estrela. E fora outras coisas ali que tem uma liberdade que eu falo, como assim ela tem essa liberdade enorme e fala o que quer, e palavrão e tal. Aí, esse impacto. Mas assim, como se... Eu tinha o disco Like a Prayer, que eu acho que, assim, eu também acho que como álbum de estúdio é muito forte, porque é muito biográfico e tem o storytelling de falar do pai, e os clipes em PB, é muito... E aí tinha também Promise to Try Na Cama com Madonna. Aí, gente, aí não teve como. Aí eu comecei a pesquisar tudo. Aí eu consegui uma gravação do The Virgin Tour. Consegui uma gravação aquela gravação de Paris, que foi o último... Paris não. De onde é que é, gente? É da França. De Nice. Que é do último dia. Nice, isso, de Nice. E aí, assim, tipo... Aí eu comecei a assistir, né? Todo dia. Durante anos da minha vida. Eu acho que eu já assisti Blonde Ambition, sério, tipo, mais de 500 vezes. Inteiro. Nossa, legal, porque você se tornou, foi o batizado, como a Clau falou, a partir do Na Cama com Madonna. E Na Cama com Madonna trata muito a questão trata muito sobre sexualidade, né? Ela com os amigos gays dela, e traz toda essa questão pra ser discutida. Isso, de alguma forma, pode ter te ajudado numa construção social mesmo, né, Pete? Você não acha? Com certeza. Assim, na minha casa sempre foi, né, nunca foi um tabu, pelo contrário, os amigos dos meus pais assim, eu também tive esse lugar, assim, eu já era uma garota carioca, né, o Rio, assim, a gente não tem, né, eu tive esse privilégio de conviver com pessoas muito incríveis desde sempre, mas não, por exemplo, assim, um choque, sabe, do tipo, caramba, então falam assim, e a Madonna faz assim, ela fala assim, claro, teve essa questão do choque, né, dela falar muito palavrão, que na época pra mim era um choque. Mas, e eu acho até, gente, eu não sei, né, porque também do Rio tem é que nem Rio e São Paulo, né, a gente tem um de, né, eu não sei, eu vejo, sei lá, quem tá numa cidade, às vezes, com poucos habitantes e tem várias questões,
Mas acho que não foi esse o meu caso, não, assim, de verdade. Acho que nesse caso era só um mundo libertário e que tudo estava incluso, sabe? Tanto a bissexualidade dela, que é uma coisa que ela trata, né, ao longo da carreira dela inteira, quanto de realmente da pessoa ser quem ela é, de você se reinventar, de você ser uma versão melhor de si, né? E ser quem você é. Na verdade, a questão ela já era bem naturalizada na sua educação, graças a Deus, bem feita, né? Mas eu enxergo muito, aí eu falo por mim, como homem gay, como Na Cama com Madonna foi importante na minha... Eu não vou nem dizer aceitação, no meu entendimento, porque eu não tinha nem o que aceitar, eu só tinha que entender, mas pra mim trazia uma mensagem muito bacana, assim. A própria Blonde Ambition, né, os homens sereios, gente, e eles são maravilhosos, né? O Cherish da Blonde Ambition, a Blonde Ambition inteira, na verdade, né? Eu acho que ela traz muito esse lugar, assim. Acho que tem muito a ver também com o irmão dela nesse momento, com Christopher, que acho que foi um dos pontos ali que talvez na época que eles fizeram brainstorming, eu acho que foi um dos pontos que eles quiseram realmente discutir ali. E aí acho que o Na Cama com Madonna abocanhou o que a Blonde Ambition já trazia também, né? Mas é lindo isso que você está falando, assim, é lindo demais, porque eu acho que o que ela fez para a comunidade assim, naquela época era muito inovador, assim, dela realmente levantar a bandeira, bater no peito, foi naquela época, né? Hoje em dia, obviamente que tem outras proporções, mas naquela, gente, anos 90, anos 80... né? A gente tem até um episódio do nosso podcast que a gente discutiu justamente a contribuição da Madonna como aliada da causa LGBT, e assim, eu, sendo membro dessa comunidade, só consigo ser grato, assim, aos caminhos que ela ajudou a gente pavimentar pra eu poder correr hoje. Mas a Madonna é um gay preso no corpo de mulher. Ela já disse isso, Pete, ela já disse isso. Sim, olha a referência. Eu conheço todas as entrevistas dela, gente, eu tô falando que ela tem que ser contratada do Madonna Literal. Ela é minha parceira de maratonar entrevista, porque a gente é somos as doidas da entrevista. Tem hora que tem episódio que eu falo, em 1989, no tal dia, ela falou tal, isso é uma coisa... é uma coisa assim que a gente se marca na gente, falas dela, assim... Entra de um jeito que a gente pega e aplica isso pra tantas outras áreas da vida que a gente não tem como não mencionar, né? É transformador. Ela é minha mentora, ela é uma mentora de vida. É isso. Tipo, e tem aquela coisa do episódio, né, do Glee. O que a Madonna faria? Eu penso isso desde os meus 12 anos. Eu tô vivendo alguma coisa... Eu pensei em fazer até uma tatuagem escrito o que a Madonna faria. E isso funciona, porque se você tem alguma coisa pra decidir... Gente, façam essa pergunta, vai ser, assim, esclarecedor. É sério. Sim, é sério. E eu vou querer mostrar o meu texto pra vocês, desse musical que eu escrevi. Mas com certeza. Favor. Não, a gente faz um post especialmente só pra isso, porque isso deve estar incrível. A gente ficou super curioso pra ver, pelo amor de Deus. O texto desse musical, são de várias épocas, em que, assim, a Madonna, ela tem uma história de contar a vida dela de um jeito, né? Ou dos $35. Eu não sei se foi verdade mesmo ou não. Mas já que ela fala isso, o Tico fazendo que não com a mãozinha. Eu não acredito. Como ela fala isso, eu vou colocar o que ela falou, entendeu? Eu também não acredito também. Porque o Christopher, o irmão dela, foi lá e dedurou ela, falando que ela aceitava dinheiro do pai nessa época, entendeu? Mas como ela falava que eu morava em apartamentos com barata e o quê, no texto tem tudo isso. Assim, eu respeitei as entrevistas. Deu os créditos. Total, as falas são delas e é maravilhoso. Vocês colocaram a MTV pergunta assim, tipo, no início da carreira dela, e o que você quer agora, Madonna? Aí ela, dominar o mundo. Tipo isso, né? Tá bom, tudo bem. Eu adoro também. Eu acho que e ela é uma maneira, assim, ela foi muito treinada, né, pela Camille Barbone, pela Liz. Ela foi muito treinada desde o início para lidar com a imprensa. E isso eu acho muito legal. Ela fica com aquele olhinho dela olhando, e aí responde alguma coisa, tipo, vou causar. Eu tô chocada, porque a Pitty, ela capta todos esses detalhes igual. Ela sabe tudo. A gente não tá parecendo uma entrevista, tá parecendo os 3 apresentadores. 3 amigos, é isso, é sobre isso.
Pete, antes da nossa última pergunta, que eu acho que você vai amar, eu quero perguntar uma coisa pra você. A gente sabe que a Madonna sempre gostou muito de interpretar. E você sabe, ela tem muitos trabalhos no cinema, algumas aparições de televisão e até algumas peças de teatro. A gente fez até um carrossel falando um pouquinho sobre isso. Mas, como a gente sabe, as críticas nunca foram positivas em relação a isso, né? Eu queria saber, você como atriz, autora, diretora, como você vê a interpretação da Madonna? Você acha que ela é ruim mesmo? Você acha que é a mídia que fica em cima dela? O que você acha sobre isso? Qual que é a sua visão? Acho que assim, se ela não fosse a Madonna e fosse uma atriz, ela teria mais do que sendo a Madonna. Ela é uma questão com a mídia que é muito forte, né? Ela domina a mídia, ela domina, né? Então, eu sinto que se você falar bem dela, não vai vender jornal, não vai vender revista. Então, acho que é muito fácil falarem que ela não é boa atriz, sendo que se ela não fosse realmente a cantora, se ela não fosse tão enorme, tão gigantesca como cantora, como autora, como produtora. Ela é produtora executiva sabe, assim, ela abriu uma gravadora, sabe, diretora, enfim. Então eu acho que assim, ela sofreu muitas críticas, acho que muito por um preconceito de que ela pode ser boa em tudo, até porque ela é uma mulher e ela é sexy, né? Então, como assim? Os críticos de cinema vão falar bem dela? E eu acho muito engraçado que a academia vai lá e dá né, coloca ela, não, cantando a gente aceita você. E o que eu acho que a gente pode de lição é que, assim, ela cagou e andou. Ela continuou fazendo filme e dane-se, ainda dirigiu e dane, porque lá na frente, eu imagino muito isso, lá na frente a gente vai ter outra percepção da Madonna. E se você pensar, gente, tudo bem, o primeiro filme dela é realmente A Certain Sacrifice, é realmente ali, é uma coisa independente e tal. Mas os outros, tipo, Susan, Who's That Girl, acho que ela entrega, Evita, sabe? Evita é uma gente, joia. Evita, gente. Evita, ela tá maravilhosa. E, aliás, é muito engraçado isso, né? Porque quem acompanha Na Cama com Madonna e vê o Pedro Almodóvar, como é que é o nome dele? Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, na festa do Almodóvar e tal, não sei o quê. E aí depois ela chama ele, né? E ele é o boyzinho ali do filme. Eu acho que o Evita, por exemplo, ela provou muito, muito do que ela é capaz. Acho que ela teve também ali uma liberdade com o Alan Parker. Não liberdade, mas acho que ali ele teve um carinho por ela. Acho que ele teve um cuidado. Eu dirijo espetáculos, né? E quando você cuida do ator, quando você coloca o ator ali, é mais fácil ele brilhar. Eu não sei se os outros diretores também não valorizaram a Madonna como atriz. Sei lá, o Warren, eu não sei se ele valorizou ela, do tipo, a gente tá aqui se paquerando, divulga aí o filme e tal, né? Então, eu acho que houve um preconceito, assim, com relação à carreira dela enquanto atriz. Eu não vou falar mal da Madonna não, gente, não adianta. É boa atriz, sim. Não, isso mas, mesmo. Pois e eu acho que o que você tá falando faz muito sentido. A gente já entrevistou a Marina Persson, você deve saber, e ela também, a Marina Persson tem uma percepção de cinema enorme, né, sendo a profissional que ela é, e ela também defendeu essa fala de que ela acha que a Madonna é uma ótima atriz, sim. Eu acho que o problema foi isso, essa frase que você falou, que eu nunca tinha ouvido, mas faz total sentido. Talvez as pessoas tenham problema em lidar com uma mulher que é boa em tudo, porque ela é boa em tudo. E também essa questão, por exemplo, Shanghai Surprise, era um ex-Beatle que dirigiu, que talvez não conseguiu colocá-la ali. Eu acho que o início da carreira cinematográfica dela, ela fez escolhas comerciais que estavam ligadas a disco, tipo Who's That Girl, virou um disco, uma turnê, que isso também impede um pouco a indústria de valorizá-la. Por isso que foi legal, por exemplo, fez um Woody Allen, que ela fez um pequenininho, porque ela queria ter esse reconhecimento cinematográfico, né? Ela queria ser reconhecida, mas eu sinto que como ela teve essas opções um tanto quanto comerciais, e isso acontece até no Brasil, gente, se você vê os atores e atrizes, né, que têm opções comerciais, podem ser incríveis, mas a crítica especializada vai com um certo peso, assim. É melhor que a pessoa tivesse feito 5 fracassos cult para ganhar um reconhecimento. E ela fez grandes sucessos comerciais, então acho que isso também pesou. É a Madonna, né? A Madonna chega antes da atriz. Eu acho que os críticos deveriam assistir de uma maneira afastada, né? Distanciada da carreira dela como cantora, da carreira dela como atriz.
Pete, olha, essa pergunta que eu vou fazer, a pessoa tem que te conhecer, então eu quero esse meu crédito. Tá lá na série Por Toda a Minha Vida, que você tava no episódio do Cazuza. Olha como eu tô ligado. Maravilhoso, tio. Você interpretou a Bebel Gilberto, ou seja, você sabe o que é interpretar uma cantora. E eu tô fazendo essa pergunta pra criar uma analogia que é o seguinte, a Madonna tá vindo com uma cinebiografia aí, você tá ligado, você segue a gente só fala disso. E as pessoas estão já sendo cotadas, algumas atrizes tal, pra fazer essa interpretação da Madonna. E eu queria saber também da sua visão como atriz e diretora, como seria interpretar a Madonna, se é difícil interpretar a Madonna, qual é a responsabilidade desse papel. E claro, se você também toparia um dia interpretar a Madonna se esse convite chegasse até você. Gente, eu interpretei a Madonna, eu fiz um musical sobre ela. Esse musical não era texto só? Eu achei que você não tinha feito. Não, eu fiz. Assim, a gente ainda tá em processo de captar, né? Porque na época eu montei sem patrocínio, foi 2011 em Campinas. No musical, eu fiz o ato 1. E assim, foi um sucesso. A gente montou sem patrocínio mesmo. E tinha banda, tinha elenco. Só que eu queria fazer uma coisa maior, com mais cenários, mais figurinos. E, gente, é uma homenagem. Assim, e todo mundo que via falava assim, cara, não tem como não amar a Madonna depois de ver essa peça. Porque, né? Será que, né? O objetivo era esse. Era tipo, gente, seguirem pela Madonna. E eu interpretei a Madonna naquela época, óbvio, né? Era um projeto até experimental. Depois disso, comecei a captar mesmo. Depois foi ficando difícil, né? A gente tem até um projeto e mandei pra várias empresas e tudo mais. Eu espero que ano que vem a gente consiga colocar esse musical no palco, completando aí os 40 anos e tudo mais. Vamos ver, né? A gente tá correndo atrás. Tá difícil trabalhar com cultura no Brasil ultimamente, sabe? Mas a gente tem algumas atrizes de teatro musical que foram convidadas pra fazer a Madonna. Grandes atrizes, que eu não posso dizer o nome, depois eu falo em off. Porque, né, vai que elas depois não podem, não agenda, mas são 3 grandes atrizes de teatro musical. E é uma homenagem mesmo à Madonna. Então, olha, assim, eu fiz uma temporada de 1 mês, uma temporada curta. E foi assim, gente, quando você vive a Madonna, eu vou dizer, a sua vida pessoal vira de cabeça pra baixo. Você faz coisas que você não faria em sã consciência. Nossa. Só isso que eu posso. Depois em off eu Meu Deus do céu. Nossa, cara. Olha, gente, depois desse episódio nós vamos continuar aqui. Vocês que lutem pra saber o que aconteceu depois. Todo mundo deveria interpretar a Madonna um dia. A gente interpreta já, né? No quarto, no chuveiro. Hoje mesmo eu interpretei ali na sala, mas tudo bem. Gente, deve ter sido... você passa aquilo que você ama, né? Você mostra que você ama a artista e ainda consegue interpretar. Deve ser uma experiência, assim, sem palavras. Mas sobre a cinebiografia, você acha que a escolha da menina que possivelmente vai interpretar a Madonna, essa pessoa vai chegar com um desafio muito grande? Ou, sei lá, talvez você, sendo fã da Madonna, interpretaria com mais facilidade por já ter captado essas mensagens, né? Ô, Tico, eu vou te falar, eu acho que quem interpretar vai ganhar o maior presente da vida. Eu acho que não. Assim, claro, tem o desafio de construir o personagem e tal, mas, gente, olha o personagem. Assim, olha o personagem. Ela aprende a tocar com Dandy Roy. Aí, daqui a pouco, aí tem a Camille que tal, não sei o quê. Assim, é uma trajetória muito redonda. Aí ela vai lá, ela pede pro empresário do Michael Jackson, quero que você seja meu empresário, o Freddie Dimon. E ela chega, aí o cara chega, né, na hora de assinar o contrato pra ela fazer os discos. O que você quer, Madonna? Aí ela, quero fazer discos. Aí ele, vamos começar. Então, assim, eu acho que a vida dessa atriz vai virar uma vida muito mais interessante. Com certeza. Vai ser um presente. E acho que, de verdade, gente, se ela quiser dirigir, eu acho que, assim, depois vão ter outros filmes sobre ela no futuro. Porque eu também acho que tem umas partezinhas aí que acho que ela quer pôr pra debaixo do tapete. Então ela viu o filme do Freddie Mercury e falou assim, o quê? De repente falam isso de mim. Deixa eu colocar pra debaixo do tapete algumas coisinhas. E eu acho que é legal ela ter a narrativa dela. Eu acho, gente, de verdade, que a gente deveria ter, assim, é uma grande vantagem a gente ter a Madonna dirigindo o próprio filme dela, escrevendo. Depois vão ter outros filmes. Óbvio que vai ter muito mais coisa, que ela vai viver muito mais e vai aprontar muito mais até os 90, 100 anos. Óbvio, né? Ela vai fazer, Amém. Ela vai causar. Mas eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que, independente da atriz, eu acho que ela, como diretora, deveria escolher várias atrizes para fazer cada fase, porque eu acho que deixaria a história dela mais forte.
e não levantando das atrizes. Mas, gente, já tem até atriz que tá se vestindo de Madonna e tirando foto, sabe? Muito legal, né? Muito legal. Eu acho Sim, que a própria Anne Winters fez uma divulgação incrível, né? Eu achei legal essa garra dela, né? Porque meio que lembrou a Madonna em Evita. Ela foi lá, escreveu a carta, lembrou bastante, tá? E a Madonna até seguiu, talvez ela tenha reconhecido, né, esse ponto. E ficou parecida, né? Ela fez uma maquiagem Ela é e tal. Ficou parecidíssima. muito parecida, né? Eu achei muito legal. Eu acho que ela deveria fazer tipo, várias Madonas diferentes e, eu não sei, pelo que eu tô vendo, ela tá optando por algumas atrizes não tão visadas, mas eu também, enfim, eu acho que tudo tá muito em segredo, né? A gente fica assim, ela coloca uma hashtag, a gente fica ali pensando o que essa hashtag quer dizer. Porque a hashtag dela é tipo um segredo. Aí ela segue uma pessoa, a gente fala, essa daqui que ela tá... Mas eu acho que ela deve ter alguns segredos bem guardados, assim, sobre quem ela quer que faça ela. Sobre a cinebiografia inteira, a gente sabe muito pouco, na verdade, porque parece que tá sendo tudo as 7 chaves, assim, muito secreto. A própria roteirista, a primeira já não é mais a primeira, ela já tá com outra, então a gente tá servindo de entretenimento pra gente ficar lá acompanhando, fazendo fanfics. E ela fez uma live, vocês com certeza, né? Vocês até publicaram depois. Sim. Aquela live, gente, o que foi aquela live? Ela falava uma coisinha e não falava mais. Aí a gente querendo interagir com ela. Aí eu louca pra saber, vai ter o Christopher Flynn, né? Que foi o professor de dança dela. Aí ela me respondeu, Christopher Flynn. Ela viu a minha pergunta. Maravilhoso. Eu acho que ela vai focar mais numa parte meio da adulta dela. E eu acho que a parte dela jovem é muito interessante também. Tipo essa parte do Christopher Flynn, da escola de dança. Eu não sei se ela vai focar nessa pré-Madonna. Mas adoraria, gente. Eu adoro o storytelling dela, sabe? O arco que ela fez. Inclusive, Tico, aquilo que você falou dos gays, eu acho que quando ela foi na disco, né, na discoteca com Christopher Flynn, lá com 15 anos, aquela liberdade é o que fez a Madonna ser a Madonna, eu acho, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, os amigos gays dela transformaram a vida dela, deram a liberdade que talvez... Se ela não tivesse ido, talvez seria uma outra personalidade. Porque ela não tinha acesso, sabe, a essa felicidade, a essa alegria. Então, eu acho que, enfim, ela é um gay preso num corpo de mulher. Isso por causa desses 15 anos, né? Dessa escola de dança, desse professor, desse mentor, que falou, vai pra Nova York, vai lá, vai fazer sua vida. Vamos ver, né? Eu tô torcendo pra que tenha o personagem do Christopher Flynn, porque eu acho que ele é o mentor dela. Sim. Depois da Camille... Teve o Dandy Roy, que é um boboca, da sinagoga, Camille Barbone e o Christopher Flynn, que se ela retratar na cinebiografia vai ser muito legal. Mas eu acho que ela não vai dar tanto créditos pra eles, acho que ela vai dar, tipo, eu fui lá e me fiz. Enfim, vamos ver, né? Eu tô super curiosa. Vamos, Eu, às vezes, desconfio que a cinebiografia vai tratar muito mais da vida adulta dela já depois do primeiro casamento, assim, que essa pré-Madonna que você falou talvez não seja tão explorado, porque ela fala pouco sobre esse assunto, na verdade. Sim. Eu pena, porque eu adoro, porque a gente conhece quem foi a Madonna, né? Mas a pré-Madonna, ela passou por um abuso sexual em Nova York. Tem tanta superação, ela tentou ser bailarina e aí ela teve as fotos nuas que ela tirou autógrafos para sobreviver, não tinha às vezes o que almoçar, foi demitida da Dunkin' Donuts. Eu acho que essa dificuldade que os artistas passam no início da carreira fortalece muito, assim, inspira muito a gente. Mesmo que você seja advogada ou médica ou qualquer profissão que você tenha, você vê que a Madonna passou por dificuldades terríveis. Ela não tinha cadeira em casa, ela convidava os amigos e falava, não, vem aqui em casa, olha, eu não posso te chamar para sentar porque não tem cadeira. É muito bacana ver o que ela se tornou diante de tantas dificuldades. O artista, ele passa por muitas dificuldades. E depois parece que dá vergonhazinha, né, sei lá, dela falar de tantas... Tem até um episódio da MTV que ela revisita uns apartamentos que não tinha nem banheiro no apartamento dela e tal. Eu gosto dessa Madonna, eu queria que as pessoas conhecessem mais as dificuldades que ela teve sozinha em Nova York, nos anos 70, 80, e da onde ela saiu e do que ela conseguiu se transformar. A raiz, né? A raiz mesmo ali. A raiz, exatamente. Madonna Raiz! Isso aí. Pete, por último, mas não menos importante, vamos fazer assim um bate-volta. Eu quero saber 3 músicas favoritas, seu top 3. Ai, gente, tem uma que eu amo, que é Heartbeat, que é
Quase um. Eu amo Heartbeat, eu amo. Vogue, não tem como não amar Vogue. E Into the Groove. Por causa daqueles sintetizadores, aquilo ali mexe. Assim, se você tocar agora Into the Groove, eu levanto e começo a pular. Não sei o que acontece. É uma mágica essa música. E Vogue, porque Vogue não tem como, né, gente? Eu tenho Vogue no peito, ó, aqui, ó. Mentira! Que linda tatuagem! Você sabe que a foto dessa minha tatuagem já saiu no Instagram da Madonna, né? Na época da MDNA. Tem eu lá, minha cara, meu peito lá. Sério? Tem lá, depois eu te mostro. Ela já fez várias vezes, vocês são muito chiques. Eu adoro quando ela cita vocês. Eu fico assim, É maravilhoso, tem hora que eu nem acredito. A próxima, eu quero saber o seu álbum favorito. Ai, gente, que difícil. Olha, eu vou falar Like a Prayer, porque é um álbum muito diferente de todos. Principalmente numa época que era o popzão e ela consegue colocar instrumentos e, tipo, tem Spanish Eyes, assim, num álbum Eu pop, amo. né? É surreal esse álbum. Esse álbum aí tem Promise to Try, né? Tem Dear Jessie, né? É inimaginável. Like a Prayer. Like a Prayer, boa escolha. Seu clipe favorito? Cara, clipe. Ai, eu acho que tem uma questão do Papa Don't Preach, que eu acho que foi um clipe muito diferente de todos que ela fez. Eu não é a minha música predileta, tem umas questões ali que eu discordo até, mas eu acho que assim, eu não posso falar. Não, é Vogue, gente, meu clipe predileto é Vogue. Mas é que no Papa Preach, a Madonna vai para um outro nível de clipe, assim, ela liturgia, ela interpreta, ela começa a subir aquelas escadas, eu acho que ali tem um outro momento dela de trazer pro clipe. Mas é Vogue, não tem como. É Vogue. Vogue. Olha lá, o Tico. Não é Tico, é Vogue. Gente, é uma obra-prima. Acho que a gente já sabe a resposta dessa, mas eu quero te perguntar mesmo assim, sua turnê favorita? Gente, Blonde Ambition. Nada supera Blonde Ambition. Eu amo Rebel Heart, eu amo... não, mas assim, Blonde Ambition, eu amo Reinvention, eu amo a Reinvention. Ai, meu Deus, a minha tour, me abraça. Eu amo, gente, a Reinvention quando acaba Reinvent Yourself, você fica assim, tá bom, vou. Gente, ninguém entende porque eu amo essa turnê, a Pete tá entendendo aqui, vocês estão ouvindo. Fica deeper and deeper na Reinvention. Nossa. Fica deeper and deeper, como assim? Mas tem coisas também, por exemplo, Love Don't Live Here Anymore, em pleno anos 2000 e bolonas. Na Rebel assim, Heart. Da Rebel Heart, eu adoro a Rebel Heart, mas eu acho que tem uma coisa insuperável na Blonde Ambition, toda, assim, eu acho que é um musical da Broadway. Ela estava muito influenciada, ela fez Split the Plow, então ela estava muito influenciada pela questão Broadway. Sim. E eu acho que, assim, gente, tipo, Keep Together, que é um lado B, ela fecha a turnê com o lado B, assim, é de uma coragem, né, enorme. Eu acho que, enfim, a Blonde Ambition é insuperável. É que a Blonde, ela é a criadora do formato, né? A partir da Blonde Ambition, shows eram daquele jeito, assim. Foi a criação do formato mesmo. Caramba, real, Chico. Real. Porque antes, qualquer apresentação, mesmo de artistas da música pop, eles tinham uma característica que parecia muito show de rock, que é mais ou menos a imagem da Who's the Girl Tour. Parece um show de rock. Mas acho que a Blonde Ambition, ela criou o formato, assim, que é totalmente criação da Madonna, com o irmão e a equipe dela. De assim, a partir de agora a gente faz show desse jeito. E foi isso pra todos. É a mãe das turnês, não importa qual diva pop ou astro pop nós estivermos falando. A Blonde Ambition, ela é a mãe turnê. E vocês não acham, assim, uma pergunta agora que eu vou fazer pra vocês. Vocês não acham que a Blonde Ambition, ela hoje seria um choque? Se ela é de 90. Se ela fosse lançada agora, assim, gente, abriu o show da Madonna depois de Madame X, tal, agora. Vocês não acham que seria um choque? Pete, eu vou te responder que sim, e não ia ser tão positivo quanto foi na época dela, porque isso a gente discutiu há poucos dias. A gente, como sociedade, parece que regride nos nossos costumes, nas nossas interpretações. E a gente discutiu isso a semana passada justamente por conta das polêmicas que criaram e dos comentários maldosos que criaram em torno da aparição dela no VMA, mostrando a bunda, tal, filtro no Instagram, todos uns comentários desnecessários e realmente parece que a Madonna lutou a vida inteira com algumas questões sociais e que muita gente aproveitou muito pouco disso, porque parece que a gente regride. No Brasil, a gente assiste diariamente a regressão dos nossos costumes, o quanto as pessoas ficam mais caretas, mais fechadas, mais intolerantes, mais preconceituosas. Então a Blonde, ela tem uma puta mensagem, é maravilhoso, e ela é mais aceita em 1990 do que em 2021, com toda certeza.
Caramba, Tico, total. Maravilhoso. Eu também acho, ainda mais a gente pega o exemplo da notícia que a gente postou esses dias, que o órgão de TV dos Estados Unidos receberam reclamações pela aparição da Madonna no VMA, sendo que ela apareceu em menos de 3 minutos, ela apareceu e um dos telespectadores entrou em contato e falou que não gostou porque a Madonna parecia bêbada e usava roupa muito sexy pro horário. Então aí você pega e vê como que a Blonde Ambition não seria criticada. Eu acho que eles até taxariam a Madonna de querer chamar atenção. Eles não iam captar a mensagem, a arte que é a Blonde Ambition, como você falou, é um musical da Broadway. Então eu dou graças a Deus que a Blonde foi feita no ano certo, na década certa. Seria um choque, sim, mas acho que eles... Ia ser um desperdício de arte, porque não ia ser todo mundo que ia captar. Então, amiga, mas eu acho isso, assim, ainda bem que foi feito na data certa, mas eu fico muito triste de perceber que aquela mensagem que era tão correta, hoje não é tão bem interpretada. Porque o que Seria a Madonna... pior, talvez. O que a Madonna pregava antes dos anos 90, inclusive, era a liberdade que a gente deveria viver hoje. E hoje, quando as pessoas têm um pouco mais de acesso a essa liberdade, elas se tornam mais intolerantes com isso disponível. Isso é muito maluco pra mim, é um paradoxo, assim. A gente regride como sociedade. Por isso que a gente falou que regrediu mesmo. A gente pega uma luta dela do ano passado. Ela está lutando com uma nova luta agora, o etarismo. Então, se ela lutou por ser livre, liberdade de expressão em 1990, ela tá lutando agora por ter uma liberdade independente da idade. Então aí você vê que loucura que tá acontecendo. Não acaba. A gente discutiu isso, Pete, pra dizer que a Madonna deve ser a pessoa mais cansada do mundo, porque a luta social dela nunca acaba, nunca acabou. Sim, tá vendo? Por isso que a gente fala. É mais do que um podcast, é mais do que vida. É isso. É o estilo de vida. Também, é estilo de vida. Vocês falaram agora no episódio do VMA, que foi semana passada. Foi semana passada, né? Foi. Vocês estavam falando exatamente isso, sobre, tipo, ela mostrou a bunda. Mas ela mostrou a bunda em 85, que foi sem querer e que foi causou uma comoção. E agora ela tá causando uma comoção? Como assim? Né? Continua incomodando. Então, se aquilo que aconteceu em 85 acontecesse hoje, seria igual. No nosso povo mesmo, a gente consegue perceber uma regressão de comportamento mesmo. É muito triste lidar com essa situação, mas a realidade é de fato essa, assim. A gente encareta. Eu não sei se essa palavra existe, mas a gente tá ficando cada vez mais careta, quadrado, chato e principalmente intolerante, que era o que não devia ser mais. Exato. Que perfeito, Tico. Ai, Pete, olha, a gente só queria agradecer você, mulher. Gente, eu queria continuar aqui a semana inteira. Meu Deus, ai, olha, esse podcast foi um dos mais especiais pra gente, Pete, de verdade, porque foi uma conexão mesmo de fã, não foi, não, vamos conversar assim sobre o que ela gosta e acabou. Não foi uma troca. Foi exatamente o conceito do podcast que a gente sempre fala. Então, mas eu sou fã da Madonna, mas eu sou fã de vocês, gente. Eu sou muito fã de vocês. O trabalho de vocês é tão especial, é tão emocionante. E eu acho que é muito difícil o que vocês fazem, porque vocês postam coisas em momentos certos. Vocês colocam entrevistas que às vezes ela falou há um tempo atrás, mas que hoje o brasileiro precisa ouvir. E é muito bacana que vocês discutam realmente questões que estão intrínsecas no trabalho, mas que é um trabalho quase social que vocês estão fazendo, de despertar pessoas. Essa questão do etarismo que vocês estão trazendo realmente muito no podcast é incrível. É incrível, incrível, porque quem diria que a Madonna estaria sofrendo esse preconceito e precisa de vocês para defender ela poder colocar o peito de fora, entendeu? Hoje, a Madonna, né? E eu acho que, assim, é mais do que uma página de fã, o Madonna Literal. Acho que ali é um encontro de uma discussão e de uma luta mesmo, por mais liberdade, como o Tico falou agora, de uma maneira tão linda, como o Clau trouxe também. Eu acho que é maior, assim, o trabalho que vocês têm, o que vocês causam na gente, e de uma maneira tão emocionante, tão linda, tão pura. Olha, eu tenho muito a agradecer a Madonna Literal, acho que é um trabalho, assim, de vida. Muito obrigada pela existência do trabalho de vocês. Eu sei que deve dar um trampo enorme vocês colocam lá legenda, mas muito obrigada por trazer a voz da Madonna e trazer o pensamento de vocês, porque é vocês, né? É o recorte da Madonna que vocês trazem. Muito obrigada, vocês, assim, Clau, Tico, o Mal também, que não tá aqui, um beijo
também. Muito obrigada, gente. Viado, muito eu obrigada. até chorei. Com Eu tô escutando. sem palavras, de verdade. Vocês sabem que vocês são fodas. Gente, Ai, mas assim, eu vi. Ai, Pete, eu vi isso, Nossa, assim, obrigado. porque às vezes a gente passa a madrugada editando, às vezes eu passo madrugada legendando, às vezes o Tico também. E assim, são trabalho que a gente tá fazendo há anos e realmente o reconhecimento que. Assim, você acabou de descrever pra gente é sem palavras. Eu não sei nem como agradecer. Tô até meio louca aqui. Eu só queria mesmo agradecer. E assim, o reconhecimento acho que é o que mais enche nosso coração de amor. Assim, é saber que a gente passa realmente essa mensagem pra vocês. E porque assim, de fato, é muito legal a gente ser reconhecido pelo trabalho como designer, editor de vídeo, editor de podcast e tudo mais, mas o nosso trabalho com as mensagens sociais, que é o que a gente bate muito na tecla, é o que a gente vai deixar. Que a gente aprendeu com a Madonna e a gente tá tentando multiplicar. Então, ser reconhecido por isso, por essa postura, isso é de fato o presente que a gente queria com tudo isso, entendeu? É uma honra de verdade, uma honra de verdade. gente, até a Madonna reposta vocês. Vai catar coquinho, gente. Vocês são demais. A Madonna reposta vocês 1, 2, 3. Gente, vocês são maravilhosos. Pelo menos ela sabe que a gente existe, né? Isso aqui. Tem hora que a gente fica, ai meu Deus, ela já repostou um Reels, um story, um vídeo, uma foto. E eu comemoro, quando eu vejo que ela reposta vocês, eu comemoro como se fosse eu, assim. Eu fico, Madonna literal, ela repostou. Mas agora vai ser. Agora vai ser. Agora vai ser. Agora vai ser. Eu já mandei pra vocês, tipo, um dia que ela repostou, eu, que legal, verdade. Eu lembro, é verdade. A gente nem tinha visto, é porque um Reels tava lá oculto. Eu falei, meu Deus. Você viu antes. Pete, deixa pra gente o que tá acontecendo na sua vida agora. A gente sabe que você ministra alguns cursos, o espaço é seu pra você divulgar, pra você ganhar o seu Todo aqué. seu. É tudo com você agora. Ui, amor, eu tenho curso de interpretação pra teatro e TV. Quem quiser se aventurar, quem nunca foi ator ou atriz, ou quem quer começar a fazer teatro, ou iniciante, ou quem já fez e quer voltar, ou quem quer ser realmente ator profissional e não entende tanto da linguagem de televisão, ou entende mais de teatro, ou whatever, quem tem paixão pela atuar. Eu tenho cursos de interpretação para teatro e TV. Eu acho até que eu vou usar o texto da Madonna no meu próximo curso. Não sei se no próximo, mas uma hora ou outra eu vou usar, porque eu acho que é uma lição de vida, realmente, né? A gente entender a trajetória. Eu tenho uma produtora de teatro, de séries, então agora eu também estou com alguns teatros assim. Eu tenho um livro também lançado que está virando série. A pandemia veio e deu uma estragada científica, né? A gente fechou teatro, meu cenário ficou dentro de um teatro trancado, mas se todo mundo se vacinar, se vacinem, por favor. Por favor. Por favor, a classe artística precisa voltar. E quando os teatros reabrirem de fato, gente, voltem ao teatro. Voltem aos teatros, é o que eu peço. Por favor. Meus amores, se vocês show. quiserem acompanhar a Pete nas redes sociais, o Instagram dela é @PeteWeba. A gente vai divulgar isso muito durante essa semana, tá? Mas lá também tem as informações sobre os cursos, sobre os próximos projetos dela. E essa aqui, meus amores, foi a Pete Webo. Pete, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu, do gente. nosso Muito obrigada. coração. Você vai voltar de novo aqui, tá? Já fica o convite para um próximo episódio, que a gente, assim, tem muito o que falar. Por mais que a gente falou bastante, a gente sempre tem mais o que falar. Contem comigo, eu adoro vocês. Beijo, Pete. Beijo, Tico. Beijo, Clau. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.